capítulo 31, versículo 30. Vamos ler alguns versículos. Versículo 30 que diz assim: enganosa é a graça, e vaidade, formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãos, se nós formos olhar, aí ela fala assim, o esposo dela, o autor, falando desta mulher, no versículo de número 26, ele diz assim: abre a boca com sabedoria e dá beneficência, e a lei da beneficência está na sua língua. Aqui está falando que a lei da beneficência estava na língua daquela mulher. Isso significa que aquela mulher era uma mulher que não andava falando à toa. Era uma mulher que não falava qualquer palavra. Era uma mulher que na sua boca não tinha palavrão. Era uma mulher que a beneficência estava nos seus lábios. De tão sábia que era aquela mulher. Louvado seja o nome. De número 11, diz assim: o coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. O que a palavra quer dizer aqui? Que o coração daquela mulher estava, ou seja, o coração do seu esposo estava confiante naquela mulher, que o seu esposo confiava nela, né? Certamente aquele homem viajava, deixava ela em casa, quando ele chegava estava tudo em ordem, irmãos. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo de esposa, um exemplo de mãe. Eu creio que aquela mulher, até na sua maneira de se vestir, né? Se aqui está falando da sua maneira de falar, certamente também na sua maneira de se vestir, ela também louvava ao Senhor, porque o versículo está falando de honra. Ela honrava o seu esposo da forma que ela se vestia. Como é que nós estamos nos vestindo? Como é que nós estamos nos comportando, né, para honrar o nosso esposo? Às vezes nós saímos de casa e não olhamos o tipo de vestes que nós vamos vestir para ir em determinado lugar. Mas até na maneira de se vestir, aquela mulher honrava seu esposo. E o coração do seu esposo confiava nela, né? Como está o coração do seu esposo para com sua vida, né? Na maneira de se comportar, né? Tudo isso é honra. E nós precisamos honrar o nosso esposo. O versículo de número 12 diz assim: ela lhe fez bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui está dizendo que ela era uma mulher que fazia o bem todos os dias da sua vida. Era uma mulher que não tinha mal no coração. Era uma mulher que se comportava bem. Era uma mulher que tinha comunhão com suas vizinhas. Era uma mulher que tinha comunhão na localidade onde ela morava. E nós, irmãos, como nós estamos vivendo aí no mundo, aí fora, de amanhã para depois, o mundo está fazendo uma retrospectiva daquilo que viveram durante todo o ano de 2024. Os maiores acontecimentos, o que aconteceu, o que chamou a atenção. Então, precisamos fazer uma retrospectiva em nossa vida. De vez em quando, nós precisamos sentar, orar a Deus, para que o Senhor venha nos ajudar, para saber como é que nós estamos, como é que nós estamos vivendo, como está a minha comunhão dentro do meu lar, como está a minha comunhão para com a minha irmã dentro da igreja. Às vezes, nós vimos muitas dissensões
Na casa a gente vê ultimamente, a maior pregação que está se vendo ultimamente é que Jesus vai voltar. É que o Senhor estava assistindo o jornal ainda hoje pela manhã. Só ontem teve 3 acidentes de avião que morreram não sei quantas pessoas. Só ontem foram 3 acidentes de avião. E a gente para pensar, meu Deus, o que é isso? Nós sabemos o que é isso, né? Nós não vamos nos escandalizar, nós não vamos nos assustar, porque nós sabemos o que é isso. Então nós vamos manter a nossa comunhão, né? Que alguém possa falar, ora, aquela mulher, o nosso esposo possa falar, ou aquela mulher é louvada, aquela mulher é louvada, por onde quer que você passe, que você possa deixar o seu rastro de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo número 15 diz assim, acerca daquela mulher: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa todas as suas servas. Irmãs, que mulher extraordinária é essa mulher. Aqui está falando acerca da preguiça. Às vezes a gente chega, né? Não vou dizer que isso já aconteceu. A Bíblia diz que ela se levantava de madrugada para dar ordem às suas criadas, que ela levantava de madrugada para fazer o serviço de casa, para que quando a sua família se levantasse, estava tudo pronto. Por isso que o esposo dela diz que ela era mais valiosa do que rubis. Eu não sou assim, e creio que aqui não tem nenhuma irmã que seja assim, levantar de madrugada para fazer o serviço de casa. A gente costuma dormir a noite toda para no outro dia levantar, mas ela aqui não. A Bíblia diz que ela levantava de madrugada para dar ordem aos seus criados. Era uma mulher trabalhadora, uma mulher que nós podemos tirar exemplos para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também acerca desta mulher que na região que ela morava era uma região fria, tendas, e ali naquela região fria a Bíblia diz que ela se levantava de madrugada, ela dobrava a roupa e fazia tipo parede de roupa dobrada, para que o frio não viesse adoecer seu esposo, não viesse adoecer os seus filhos. E nós chegamos a uma conclusão, irmãs. Que tipo de esposa nós somos? Que tipo de esposa você é no seu lar? De que maneira você está criando seus filhos? Hoje em dia, né, eu não sei se aqui tem crianças assim, mas eu observo em algumas casas que criança de 2 anos já manda do pai e da mãe. Criança de 2 anos dentro de casa, o pai e a mãe assistem o que eles querem, porque ele é dono do controle. E se não der o controle, ele chora, ele grita e esperneia. Mas o Senhor nos chamou como mãe sábia. O Senhor nos chamou como mãe com autoridade, para exercer a autoridade, para quando chegar lá na frente, o Senhor não cobrar de nós, porque o Senhor, Ele cobra de nós. A educação dos nossos filhos, o Senhor, Ele cobra de nós. A educação, às vezes, de um determinado grupo que você toma conta como líder, o Senhor, Ele cobra de nós. E o Senhor cobra mesmo. Então, aquela mulher era uma mulher magnífica. Né? Eu falo assim ao Senhor: Senhor, eu queria ser um pouco como aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 21, deixa eu ver aqui o que fala. De roupa dobrada. Ou seja, ela fazia, né, as paredes de roupa
dobrada, dobrava as roupas para impedir o vento, para impedir a tempestade de passar e vir, né, causar uma gripe, causar uma doença, né? Hoje nós vimos em nosso meio muitas mulheres que trabalham, né? Muitas mulheres que Deus tem chamado como esposa, tem chamado como mãe, né? Mulheres que Deus tem chamado para o trabalho secular, mulheres que dão conta do recado. Eu conheço mulheres que trabalham fora e que dão conta do recado, mas também conheço mulheres que trabalham fora e deixam muito a desejar. Nós, irmãs, mas eu tinha essa preocupação. A mãe sábia, ela tem essa preocupação de estar olhando na mochila, de estar olhando no caderno, de estar olhando na internet. O que ele está fazendo na internet? Hoje em dia as crianças de 10 anos já têm livre acesso à internet. E está uma coisa séria, irmãs, né? Hoje os pastores não podem colocar Wi-Fi na igreja, internet na igreja, porque todo mundo com celular, todo mundo com celular. Então a gente não pode nem colocar uma internet na igreja, que é tão benéfico para um momento que quer ligar alguma coisa, porque os crentes, né, em vez de prestar atenção no culto, né, fica no celular. Nós pastoreamos uma igreja que foi obrigada a tirar a internet da igreja, porque os crentes ficavam tudo com o celular, não assistiam ao culto, né? Ficava com o celular na mão. E será que Deus se agrada disso? Não, Deus não se agrada disso, porque quando a gente vem para a casa do Senhor, nós viemos com o objetivo de ouvir Deus falar, de ouvir a voz de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Eu não vou falar mais não, mas o pé a garganta cansou, meu gente. Eu estive bastante gripada ontem, Possa colocar no seu coração essas palavras, que nós venhamos ser esposa sábia, que nós venhamos ser mãe sábia, amiga de oração sábia, vizinha sábia, que nós venhamos